Opa, agora sim, voltamos ao vivo. O Guilherme está conosco já? Consegue colocar ele aqui? Ah, garoto, agora vai. Opa, seja muito bem-vindo, meu nobre mestre. Boa noite, Guto. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ouvindo alto e claro, doutor. Se quiser compartilhar sua tela também, fica à vontade. Primeiro quero agradecer, Ótimo. cara, imensamente aí o acolhimento que você teve com o projeto, né, com toda a engenharia e prosa, com toda essa proposta do que é o Real BIM, cara. Quero agradecer a tua predisposição de tempo de estar aqui conosco, né, e essa generosidade sua de compartilhar um pouco do teu conhecimento e experiência. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Engenharia e Prosa. Pode fazer o uso da palavra e fica à vontade aí, cara. Obrigado, Guto. Obrigado pela oportunidade. Agradeço a todos também a atenção. E já vou compartilhar a apresentação para a gente ganhar tempo. E compartilhar a tela aqui. Ok? E vocês só me confirmam, por favor, se está tudo ok. Ok? Ok, Guto? Bem. Vou iniciar aqui. Aí. Qual que é o... Tá tudo ok, cara. Desculpa Tá só tudo ok, demora. né? Okay. A gente só consegue se comunicar se eu estiver ao vivo contigo aqui, mas tá tudo ok. Beleza, vou iniciar. Bem, pessoal, eu vou falar sobre soluções em BIM para monitoramento do desempenho de estruturas. O que é a ideia com essa palestra? É apresentar propostas, soluções que a metodologia BIM, onde a metodologia BIM pode ajudar no universo da engenharia diagnóstica, da tecnologia da construção, ajudar no processo de inspeções, manutenções em estruturas, em edificações, etc. Eu constato um gap, uma lacuna entre essas duas áreas, entre o conhecimento relacionado à metodologia BIM e a engenharia diagnóstica. Então, a ideia é unificar esses dois mundos, esses dois universos. Então, ao longo da apresentação, eu vou mostrar um pouco de soluções, algumas propostas que o BIM pode ajudar, principalmente no que se refere à gestão da informação. Bem, falando sobre monitoramento de estruturas, nessa apresentação especificamente, eu vou abordar sobre estruturas de concreto. Por quê? Concreto é o material mais usado no mundo depois da água. Ele é o componente-chave na construção de edifícios e infraestrutura. Por quê? Quais são os seus benefícios? Preço acessível, propriedades mecânicas e de durabilidade adequadas, facilidade de ser moldado em diversas formas e tamanhos, a praticidade de execução, a nossa experiência no país, sua experiência em relação à tecnologia de construção. Quando a gente fala em desempenho de estruturas de concreto, dois itens a gente precisa se atentar com uma grande atenção. São as propriedades mecânicas do material e aquelas relacionadas com a durabilidade. O concreto, essencialmente, é um material poroso. O que se faz é controlar essa porosidade, por consequência, a permeabilidade, em determinados ambientes de maior agressividade, etc. Então, se faz necessário em estruturas de concreto um monitoramento constante, desde a fase de execução, o atendimento ao cronograma de manutenções, inspeções periódicas, realização de ensaios em loco e em laboratório, ensaios estes, inclusive, já no período de lançamento, de execução do concreto, já é uma exigência normativa há muito tempo, que se obtenham amostras e realizem-se ensaios no que se refere às propriedades mecânicas, no que se refere à determinação do índice de consistência, etc. Eu, particularmente, em determinados ambientes de severa agressividade, como de respingos de maré, variações de marés, onde a névoa salina é dominante, eu recomendo também a retirada de amostras de concreto no período de lançamento, do concreto ainda, no período de execução, para realização de ensaios também, ensaios referentes à durabilidade, às propriedades relacionadas à durabilidade, como resistência a cloretos, dentre outros. Então, observem que
são geradas informações diversas, né, no que se refere ao processo de execução, do cronograma de manutenções, inspeções, realização de ensaios em loco no laboratório. Então, é necessário uma adequada gestão da informação e um processo colaborativo eficiente. Neste contexto, o uso da metodologia BIM se encaixa como uma luva. A gente sabe que, basicamente, né, a metodologia BIM ela é compreendida de modelos tridimensionais, modelos paramétricos, o objeto construído de forma virtual, ok? E como se fosse um bolo, e neste recheio a gente inclui informações mais diversas. Então ela se enquadra, se encaixa perfeitamente neste universo, no meu entendimento. Tem alguns itens, algumas questões que é importante a gente alinhar. Conceito de durabilidade, capacidade da estrutura resistir às influências previstas e definidas, ou seja, a estrutura está exposta a um meio e, desde a etapa de projeto, é necessário prever essas situações. Vida útil já é uma medida da durabilidade. Então, a gente já começa a enquadrar medidas. Então, a gente já começa a trabalhar com informações numéricas, dimensionais, etc. Desempenho já é uma medida mais geral. Inclui aspectos estéticos, funcionais, de segurança e etc. Aqui tem uma representação básica, né, do que seriam os aspectos de durabilidade relacionados a estruturas de concreto, que basicamente elas provêm dessa estrutura porosa típica de estruturas de concreto e originam da natureza de distribuição dos poros, mecanismos de transporte, etc. Desempenho já é uma medida genérica, que inclui aparência, resistência, enfim. Bem, gostaria aqui de enfatizar que quando a gente fala de durabilidade de estruturas de concreto e também, consequentemente, estimativas de vida útil, é bom a gente entender que um dos grandes vilões da redução da vida útil de estruturas de concreto é a corrosão das armaduras, é o processo de corrosão das armaduras. E neste contexto, a gente pode destacar duas situações, duas ocorrências, que é a frente de carbonatação e a ação de cloretos. A frente de carbonatação, basicamente, a gente tem um ambiente, né, onde há dióxido de carbono. O dióxido de carbono acessa a cobertura do concreto, o cobrimento, né, que protege a armadura, e promove uma redução da alcalinidade desse concreto, ou seja, torna o ambiente menos alcalino e mais ácido e mais suscetível à corrosão generalizada da armadura. No caso de cloretos, a estrutura de concreto exposta a ambientes onde a névoa salina é presente, a névoa pode ingressar neste concreto ao longo do tempo, ao longo de vários anos, né? E promover também a corrosão dessas armaduras, inclusive processos onde o ingresso de cloretos é originário, processos de manifestações patológicas relacionadas à corrosão das armaduras, são inclusive costumam ser mais severos do que outros processos, né? Uma corrosão localizada. Então a gente tem estruturas de concreto, né? Basicamente, o cobrimento funciona como uma barreira física e uma proteção química em função da questão da alcalinidade que eu mencionei. Bem, neste contexto, a gente tem soluções BIM. Então, qual o grande benefício da metodologia BIM? Além da questão da gestão da informação, é apresentar possibilidades de colaboração, trabalho em equipe. Então, o que eu imagino que é necessário, primeiramente, para integrar esses dois mundos, da engenharia diagnóstica e da metodologia BIM? Capacitar. Porque, como é um ambiente colaborativo, todos precisam estar falando a mesma língua. Então, pode ser que a equipe de engenharia diagnóstica não esteja tão familiarizada com a metodologia BIM e vice-versa. Então, o primeiro passo, entendo que seja capacitar. O segundo passo do processo de implementação do BIM é que ele precisa ser construído com passos seguros, focar em resultados e processos.
Não adianta a gente carregar de informações, de aparatos tecnológicos, que são ferramentas essenciais, com certeza, e não dar atenção no principal, que é a informação, que a informação esteja disponibilizada no momento adequado, de forma assertiva. Então, veja algumas oportunidades. Uso, por exemplo, do BIM 4D e a incorporação de marcos e eventos de ocorrências de manutenção. Por exemplo, você pode fazer a simulação da construção, a simulação da execução da construção integrada ao modelo BIM e, por exemplo, tendo uma obra em andamento, integrar com o cronograma de manutenção. E também trabalhar isso no ambiente comum de dados. O uso de realidade virtual e aumentada também é muito benéfico para a gestão da informação, no processo de inspeção, manutenção e resultados de ensaio. Vou mostrar alguns exemplos mais para frente. O uso do Power BI é um aliado excelente para o conceito de Big Data. Vou mostrar também ao longo da apresentação. O uso do SIG, Sistema de Informações Geográficas, principalmente quando a gente tem edificações, estruturas a serem analisadas em um complexo aeroportuário, por exemplo, em um bairro, em uma cidade, e você precisa fazer uma gestão dessas estruturas de maneira pontual, assertiva, aonde estão localizadas essas estruturas, enfim, ter um controle com maior acurácia. Bem, eu vou colocar um exemplo para vocês do que é basicamente as inspeções em estruturas de concreto. Este exemplo é em relação a um artigo que eu publiquei pela Universidade Federal do Espírito Santo ano passado e investigou uma estrutura de concreto próximo ao mar, né, então sujeito a névoa salina e em um ambiente urbano. Algumas imagens. Então, a gente observa a realização de alguns ensaios. Nesses ensaios, a gente observa que estão sendo realizados ensaios de detecção, de ensaios de ultrassom, melhor dizendo. Esses ensaios, o ensaio de ultrassom objetiva avaliar se há, por exemplo, ninhos de concretagem nas estruturas de concreto, se há uma homogeneidade neste concreto. Então, inicialmente é feita a detecção eletromagnética da armadura, indicando a posição dessas armaduras, para não haver interferência nos resultados. A gente observa também ensaios envolvendo indicadores, esclerometria, ensaios de esclerometria, melhor dizendo, né, onde que a gente verifica a uniformidade do concreto e pode comparar também com os resultados de resistência à compressão obtidas em amostras obtidas em laboratório, por exemplo, né? Então, algumas imagens, né, que eu mostro para vocês, ensaio envolvendo também indicadores colorimétricos, são ensaios muito importantes que a gente consegue investigar o avanço da frente de carbonatação, que eu expliquei em slides anteriores, né, que é o ingresso de dióxido de carbono, reduzindo a alcalinidade do concreto, etc., e a frente de cloretos. Então, por meio de indicadores colorimétricos, a gente consegue monitorar o avanço desses agentes agressivos. Ensaios relacionados às propriedades mecânicas, esses resultados também foram publicados em um artigo, neste caso, um artigo internacional, também pela Universidade Federal do Espírito Santo. Então, a gente pode observar ensaios relacionados, ensaios de resistência à compressão, e que visam avaliar o índice de consistência de amostras de concreto, né, em estado fresco neste caso. Então, a gente observa também ensaios relacionados à verificação da resistência à penetração de cloretos em amostras de concreto. Então, aqui neste caso, a gente utiliza corrente elétrica para forçar o fluxo de íons cloretos de uma face da amostra até a outra e verificar, né, a resistência dessas amostras, imersão de amostras em soluções salinas, retirada de teor de cloretos em amostras após a exposição nessas soluções, ensaios de resistividade elétrica superficial do concreto, vários ensaios que visam avaliar a microestrutura dos concretos,
ensaios que visam avaliar a expansibilidade por reação álcool-alicílica, que também é um fator determinante para a redução da vida útil de concretos. Enfim, vocês observaram que são geradas várias informações, tanto com relação a ensaios em loco, quanto ensaios em laboratório. Como fazer a gestão dessas informações, a gestão desses dados? Olha que interessante. A partir desses resultados, por exemplo, a gente pode fazer simulações de vida útil nessas estruturas de concreto. Neste exemplo, que também foi publicado em Congresso Nacional de Patologia das Construções, a gente tem a situação real obtida naquela análise realizada por indicadores colorimétricos e consegue fazer uma projeção ao longo do tempo até o momento que há corrosão de fato das armaduras, onde há concentrações críticas para iniciar um processo de corrosão. Então, e aí comparar com resultados de laboratórios por diferentes ensaios. A gente pode avaliar também no que se refere à frente de carbonatação. Então, a gente consegue colocar números, dados, informações e melhor monitorar as estruturas. Então, todos esses ensaios vão gerar mais informações. Bem, qual o contexto que a gente tem hoje? A gente passou, né, nossa sociedade passou pela primeira revolução industrial, a segunda, a terceira, e o que a gente tem hoje é a conhecida, ou melhor, conhecida como quarta revolução industrial, ou indústria 4.0. É um conceito publicado em 2016 por Klaus Schwab. Então, quais são as características dessa quarta revolução? O uso da robótica, realidade aumentada, inteligência artificial, nanotecnologia, Big Data, impressão 3D, etc. Internet das coisas, né? O IoT, enfim. Então, a gente está neste contexto. Sabendo disso, né? Vou colocar alguns itens importantes que eu entendo aqui. Primeiro, o uso do SIG, que é o que eu mencionei há pouco, né? Que a gente consegue incorporar acurácia, precisão, onde as edificações estão. Então, é um ambiente que a gente começa a incluir no processo de georreferenciamento, por exemplo. Então, ele é um forte aliado. Ele unifica onde a informação geográfica, onde as coisas estão, a informação descritiva, o que são. Então, por exemplo, a gente pode baixar uma rede de dados de pontos aonde estão determinados itens, né, georreferenciados e converter em modelos, em elementos tridimensionais. Neste exemplo aqui, a gente observa o uso da realidade aumentada, ou seja, um ambiente real, e simulações são feitas, né? Aqui a gente observa num pátio de aeronaves o encaminhamento de um queroduto e georreferenciado, possivelmente, a gente consegue obter essas informações por meio de um dispositivo móvel e linkar essas informações, né, com outros profissionais, proporcionar uma gestão da informação de forma assertiva, comunicar com o escritório de projeto e etc. E neste contexto, né, a gente tem a estrutura real, a gente tem um clone, né, possivelmente um modelo digital desta estrutura real, e quando esse modelo digital responde, ou seja, apresenta sensores, por exemplo, que possam extrair informações daquela estrutura real, por exemplo, um termostato e etc., você já tem o conceito de gêmeo digital. No caso das inspeções de estruturas de concreto, enfim, que eu mencionei, você pode usar sensores, né, para obter a temperatura nas superfícies dos elementos, concentração superficial de cloretos, inclusive a névoa marinha, concentração de dióxido de carbono e etc. Bem, falando ainda do SIG, a gente tem um caso do InfraWorks, é uma ferramenta que eu utilizo bastante, que você consegue integrar os dois mundos facilmente, do BIM com o SIG. Então, há um ambiente georreferenciado, você pode importar modelos de outros softwares, nesse caso do aeroporto de Vitória eu importei o modelo do Revit, as edificações são georreferenciadas, o relevo, enfim, todos os componentes a gente pode fazer para esse universo.
Então, um forte aliado também é o escaneamento a laser. Então, aqui no exemplo de um aeroporto, né, você pode utilizar um drone, fazer um escaneamento geral de todas as estruturas presentes. Então, você leva para o modelo BIM, né, transforma essa rede de pontos aí, essas nuvens de pontos, melhor dizendo, em um modelo BIM, e você não precisa modelar, você já tem todas as informações, inclusive com uma maior acurácia. No caso aqui, a gente pode ver, inclusive, no caso de um aeroporto, com uma nuvem de pontos de elevada densidade. E a gente pode ver o resultado. Não é uma imagem, é uma rede, é uma nuvem, é uma nuvem de pontos, né, com altíssima densidade. Bem, no caso ainda do InfraWorks, né, que a gente pode observar um aeroporto, uma cidade, várias edificações presentes, georreferenciadas, então a gente pode ter uma base de dados com várias informações relativas às edificações, às estruturas, um banco de dados central e um controle de manutenção no aeroporto, numa cidade, etc. Isso pode se expandir sem limites, né? Aqui num exemplo assim, né, o caso, eu modelei essa estrutura de uma ponte no InfraWorks, então é interessante a facilidade que o software permite para a gente modelar algumas estruturas, a gente obter, inclusive, facilmente quantitativos, a gente tirar perfil, obter os marcos, né, enfim, de todo o percurso, enfim. Ainda falando sobre realidade aumentada, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Né? Aqui, realidade aumentada, a pessoa pode, com o dispositivo móvel, visualizar os elementos georreferenciados e interagir com eles, né? Obtendo respostas, obtendo informações, enviando informações, enfim. Num outro exemplo de uma obra, aqui a gente observa simulações de realidade aumentada, informações são disponibilizadas em tempo real, os profissionais podem interagir, enfim, muita possibilidade a gente tem com o universo da realidade aumentada. Então, te dá essa possibilidade de você estar no local da intervenção, obter maiores informações, esclarecimentos e etc. Bem, mais um exemplo aqui, trouxe esse exemplo que é um escaneamento, um scanner, né, a laser de uma edificação que é possivelmente um patrimônio histórico. Então, eu trouxe ela aqui para a gente verificar que é possível obter uma precisão, né, um interessante nível de detalhe por meio de escaneamento a laser, obtendo nuvens de elevada densidade e fazer uma recuperação em uma estrutura, por exemplo, né? E identificar, inclusive, manifestações patológicas, etc., e promover um planejamento de recuperação. Bem, alguns exemplos aqui de umas simulações que eu fiz. A gente tem no nosso país uma empresa muito interessante, que é a Algin, que possibilita a gente ter esse resultado de realidade aumentada. Aqui eu estou no meu escritório, estou trabalhando com um projeto no monitor, no computador, e já visualizando aqui em tela a realidade aumentada. E temos também a realidade virtual, que a gente pode transitar pela edificação e etc. facilmente, né? Alguns exemplos ainda para vocês de uma estação de tratamento de esgoto, né? Essa produção aqui, esse vídeo eu produzi com base no projeto que eu estou participando, e a gente observa também várias estruturas de concreto, e a gente também pode caminhar, melhor visualizar e eventualmente trocar informação também. Uma outra edificação aqui, uma edificação já, enfim, de vários pavimentos, etc. Bem, mais algumas demonstrações aqui, né? Aqui eu acho interessante que eu estou num escritório e fazendo uma simulação da edificação dentro do escritório, né? Um outro exemplo aqui, mais localizado, e um exemplo de uma estrutura de concreto, ok?
que a gente pode visualizar em cima da mesa, né, como se ela estivesse, visualizar com mais clareza dos procedimentos que possivelmente devam se fazer em relação a essa estrutura, pode se discutir em grupo, analisar e etc. Alguns exemplos também de uma obra em andamento que eu estou trabalhando, né, na Infraero, e de um terminal de passageiros. Então, utilizamos realidade aumentada, então mais um recurso durante a obra, ou durante intervenções, ou durante um terminal de passageiros, ou uma estrutura que esteja operando, você pode incorporar processos, analisar, imaginar soluções de intervenção e etc. Né? Inclusive fachada também, soluções de fachada, intervenções em fachadas, né? Bem, a importância do ambiente comum de dados, eu não sei se todos conhecem, mas a configuração basicamente é essa. A gente tem aqui um modelo tridimensional e é onde ocorrem as informações. Você pode gerar, por exemplo, os chamados BCFs, né, que são registros de questões que você precisa comunicar à equipe, ok? Então você gera esses registros, você envia para determinada pessoa que você acredita que deva ser responsável, isso fica catalogado e a gestão da informação ocorre toda nesse sistema. Então é uma opção importante também nesse universo da engenharia diagnóstica. O uso aqui, no caso do Navisworks, a gente pode caminhar no modelo, né? A equipe como um todo, visualizar, fazer observações, por exemplo, a gente pode fazer algumas chamadas, né, de itens que precisam sofrer ou ter um processo de manutenção ou de correção, e você envia diretamente para aquele profissional responsável ou para a equipe, e fica registrado no ambiente comum de dados. Nesse caso, o exemplo é o BIM Colab. Então, você manda a questão, envia uma imagem, um BCF, que é uma imagem irrastreável. Você clica naquela imagem, você leva no ponto necessário, georreferenciado. Então, é uma das possibilidades, das boas possibilidades de recurso que a gente pode utilizar na engenharia diagnóstica. E no final você tem um dashboard de todos os processos, quais estão os ativos, quais precisam ser realizados ainda, e etc. Bem, algum exemplo do que é o modelo tridimensional agregado informações nesse contexto, né? Uso de especificações, vocês podem agregar especificações aos modelos, incorporar dados de vida útil, conforme eu mencionei há pouco, as manutenções preventivas agendadas, fornecedores cadastrados, incorporar, além de especificações técnicas, imagens dos equipamentos, etc. Então, são muitos recursos, né? Aqui no exemplo, a gente tem inspeção utilizando drones, inspeção em estruturas de concreto, utilizou um drone por contato, que você pode, inclusive, determinar, avaliar, melhor dizendo, identificar e avaliar as fissuras nos elementos, né? Trazer para o escritório, analisar e etc. Então, é uma gama de informação que pode ser produzida e bem administrada utilizando a metodologia BIM. Então, mais um caso aqui, no caso do Navisworks, a gente consegue fazer um controle das questões a serem realizadas, né? Se estão ativas, aprovadas ou reprovadas. A gente tem um modelo, a gente tem um possível cronograma da obra, uma obra que esteja em andamento, e você tem que trabalhar em paralelo com essa agenda de manutenção e utilizar essas manutenções como marco no próprio cronograma da obra, né? Você pode incorporar tags no modelo tridimensional. Tags com observações de questões identificadas em loco, de possíveis manifestações patológicas a serem corrigidas, e adicionar informações a esses itens, especificações, descrições e etc. Bem, o que seria basicamente tudo que eu falei? A gente tem uma estrutura real e um modelo digital. A estrutura real pode ser utilizados aqui dispositivos móveis, utilizando recursos de realidade aumentada ou não, interagir com a estrutura, enviar dados para o escritório, etc. E trabalhar todas as informações de Big Data, como o caso do uso do Power BI, que eu vou mostrar mais para frente. A gente pode ter a mesma situação, só que a estrutura real utiliza-se de sensores que também
captam informações do local, por exemplo, dados de temperatura e etc. E essas informações são enviadas para o modelo digital e ocorre aí também maiores informações, ou melhor, maiores informações são geradas e devem ser administradas. A gente tem também o conceito de Big Data auxiliando nesses processos. Então, o uso de drones também, conforme eu demonstrei, que vão agregar maiores informações. Um pouco aqui do fluxo de trabalho que eu utilizo, né? Normalmente eu trabalho no modelo autoral, numa plataforma da Autodesk, por exemplo, Revit, ou quer que seja, ou de forma colaborativa com vários outros softwares, uma equipe trabalhando, né, modelando esse mundo digital, etc. Interage também com um ambiente SIG, né, de Sistema de Informação Geográfica e BIM, muitas vezes utilizando, por exemplo, o InfraWorks. Então, pode se trabalhar no modelo autoral, enviar para o InfraWorks, otimizar esse processo e chegar no modelo federado, que é o que? A união de todas as disciplinas, e trabalhar no Navisworks, conforme eu mencionei há pouco, ou no ambiente comum de dados, ou nos dois. Né? Então, a gente tem a equipe de escritório, o modelo de digital e toda aquela estrutura que eu mencionei há pouco. Então, falando de conceito de Big Data, a gente tem a ferramenta Power BI, que a gente consegue visualizar de forma mais assertiva as informações, discutir em equipe. Essa informação é importante, né, que essas informações estejam linkadas, integradas ao modelo digital, ao modelo BIM. Então, quando ocorrem alterações naquele modelo BIM, automaticamente as informações no Power BI também vão alterar. Neste exemplo, eu elaborei esse Power BI integrado ao modelo BIM. Vocês observam aqui, inclusive, observe o uso da ferramenta Synop Designer, que a gente consegue integrar elementos de uma imagem aos dados, né? E rapidamente visualizá-los, identificá-los, filtrá-los e etc. Inclusive, a gente associar a simulação da construção, né? Que é o BIM 4D, neste universo também. Então, são recursos interessantes também. Bem, com relação agora ao BIM 4D, que eu mencionei, né, que é a simulação da construção, que eu mencionei há pouco. Você consegue visualizar o andamento da obra, né, de forma virtual, discutir, etc., principalmente quando você tem obras em execução e próxima a uma estrutura real. Você pode continuar intervenções, manutenções que são necessárias, como um terminal de passageiros, e em paralelo, continuar executando uma obra, por exemplo. Eu vou trazer para vocês aqui um caso de uma dissertação de mestrado em Engenharia Civil, realizada na UFES em 2017, da Karine de Paula Bastos, que ela utilizou propôs de forma muito interessante a identificação daquela forma que eu mencionei, utilizando tags e associando as manifestações patológicas no modelo BIM, identificando, melhor dizendo, e também utilizando integrando essas marcações em especificações técnicas, em medidas corretivas a serem feitas, né? A gente tem aqui a localidade, o grau de prioridade, etc. Bem, por fim, eu vou mostrar para vocês aqui alguns vídeos, né, de realidade virtual. Neste caso, a gente tem uma estrutura de concreto armado, no software autoral, né, o Revit, e a gente pode-se interagir, entrar nesse ambiente de realidade virtual, interagir com os elementos, né, como por exemplo com as armaduras. Vocês observam aqui, vocês vão poder observar, você consegue deslocar os elementos, enfim, interagir com todo o modelo. Então, essa é a situação que a gente tem hoje e que que entendo que vai se evoluir para isso, essa forma de interação com o modelo digital, como se você estivesse lá dentro daquele modelo. Né? Mostrar para vocês aqui um vídeo final, tá? Que é o quê? É tudo isso que eu mencionei, resumido, no que se refere à situação que a gente tem hoje da indústria 4.0. Enfim, a gente tem toda essa situação,
né? A gente tem a situação da construção, a realidade aumentada, né? A gente pode utilizar óculos e instrumentos que sejam, dispositivos móveis, etc., e visualizá-los, colher informação, enviar informação, interagir com os elementos e etc. Então, essa é a situação, né? Muito recurso, muita possibilidade e otimização do processo de gestão da informação. Bem, finalizo por aqui. Gostaria de agradecer. Estou aberto a perguntas. Um grande abraço para todos. Obrigado pela oportunidade. Acho que agora vai. Tá entrando. Oi? Ok, tudo bem? Ok. Pode tirar a tela dele. Tá, acho que vai agora. Tá nos ouvindo? Ah, agora foi. Opa, tem mais um ali. Beleza. Olá, Guilherme, agora sim. Beleza, Guto. Cara, parabéns aí, cara, pela palestra, cara, show de bola. A gente viu aqui hoje essa diversidade que é o emprego do BIM, né, o emprego da realidade aumentada, virtual. Chegamos até a conversar sobre metaverso, enfim, eu vi até a simulação que você colocou ali de uma possível vistoria, né, do Corpo de Bombeiros, não só do Corpo de Bombeiros, né, porque o hidrante estava muito latente ali, né, não hidrante, nas mangueiras ali, o sistema de combate a incêndio, né, vermelho na parede branca, mas enfim, uma possível vistoria de obra, né, aí virtualizada, com possibilidade de identificar os pontos e tal, a gente viu isso. Cara, show de bola, Guilherme, muito obrigado, a gente está com certificado aqui, ó, de participação sua, a gente vai fazer chegar na tua mão aí, tá? Beleza, obrigado, Guto. Chegar, o eletrônico vai também para a tua caixa de e-mail lá, e queria agradecer mais uma vez, cara, a tua predisposição de tempo, né, essa tua generosidade em compartilhar conosco um pouco do conhecimento, e a tua participação no RealBIM, tá ok? Beleza, Guto, eu que agradeço, grande abraço e parabéns pelo evento. Valeu, gratidão. Então, Valeu. Você que está aqui conosco, primeiro agradecer imensamente aí quem ficou até o final aqui conosco assistindo, agradecer